Aí aconteceu também nesse final de semana o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado. E o nosso comentarista de política, o Altair Maganin, está aqui com a gente no estúdio justamente para comentar um pouco a respeito de como foi o desenvolvimento dessa primeira participação aberta aí dos candidatos ao governo do estado aqui em Santa Catarina. Altair, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. O primeiro debate foi em Criciúma, transmitido pela Rádio Som Maior. Começou, sim, a temporada de debates aqui em Santa Catarina com 5 dos 9 candidatos ao governo do estado. Foi respeitada a regra da presença no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pelo menos 5 parlamentares. Participaram o Coronel Moisés, do PSL, Décio Lima, do PT, Leonel Camazão, do PSOL, Gelson Merizio, do PSD e Mauro Mariani, do MDB. Merizio e Mariani polarizaram o debate, foram os dois mais questionados e os dois também mais alfinetados. Gelson Merizio, por exemplo, respondeu algumas questões sobre a presença ao longo dos últimos anos no governo. Da mesma forma, Gelson Merizio, Mauro Mariani, a esse recai também a questão federal, a presença de Michel Temer no governo do estado e ele, por consequência, ser do MDB. O Mauro Mariani foi o alvo dos maiores ataques, principalmente por conta de indicações de cargos políticos em Brasília, ao mesmo tempo que diz que eventualmente é contra a cúpula nacional. O Coronel Moisés, do PSL, acabou repercutindo um pouco do discurso do Jair Bolsonaro, focando no candidato na defesa do projeto nacional. Abordou algumas questões de segurança. Leonel Camazão, do PSOL, acabou tratando de algumas questões mais locais e teve um momento até inusitado em que ele foi chamado aí de excelência, e aí é gancho para o que ele disse, o seguinte, que o cidadão comum ele tem que participar do debate político, e aí entra um pouco daquela matéria que a gente acompanhou antes, das pessoas se engajarem um pouco mais na discussão política e acompanharem um pouco melhor o noticiário, principalmente das fontes confiáveis, os veículos de comunicação que têm por sua natureza a checagem da informação e não qualquer informação que circula, principalmente, infelizmente, pelas redes sociais. Bom, mas voltando à nossa pauta, ainda tivemos nesse debate um momento de estudo, assim, né? Os candidatos eles foram se estudando, se analisando, um debate um pouco morno, com algumas alfinetadas. O candidato do PT, Décio Lima, focou bastante nos incentivos fiscais, falou sobre um número na casa dos 6 bilhões de reais de incentivos que são concedidos pelo governo e apelou para que esse número seja revisto. Um debate que tratou superficialmente dos assuntos, nenhum candidato pôde se aprofundar um pouco mais nas propostas, mas é isso que eventualmente nós esperamos para os próximos debates, inclusive aqui na RIC TV, que vai reunir os candidatos para a discussão de propostas, as ideias, né, dessa campanha que oficialmente vai começar no dia 16, um dia depois do registro das candidaturas oficialmente na Justiça Eleitoral. É isso que eu ia te perguntar, Altair. Você acredita que ao longo que se segue o processo eleitoral agora, o tom da conversa dos governantes aí que pretendem a governança do estado deve ser mais ou menos esse o tom do equilíbrio da conversa, ou você acha que vai se tornar mais ácido ao longo que o processo comece a exercer, se aproximar das eleições? Nós temos um cenário diferente que os candidatos eles são novatos no que diz respeito à executiva, ao poder executivo, né? São candidatos que concorreram ao legislativo ou até mesmo algumas prefeituras, mas pela primeira vez nós teremos os candidatos de ponta aí que vão disputar o governo do estado. Então são candidatos que ainda não são muito conhecidos do grande público, são candidatos com bastante influência nas suas regiões eleitorais ou em alguns nichos como da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa ou até mesmo nos movimentos de base, mas não são candidatos conhecidos do grande público. Nesse primeiro momento também não temos aquelas figuras mais eloquentes no discurso, aqueles candidatos que protagonizaram em eleições passadas
debates. A expectativa é sim que alguns pontos da política sejam aproveitados, algumas alfinetadas e algumas cobranças de situações passadas sejam feitas, mas a expectativa, e até mesmo daqueles que coordenam os debates, é de incentivar uma pauta mais propositiva. O cidadão está pouco interessado em saber de alguma picuinha ou é importante desconstruir algumas situações. Por exemplo, se o candidato eventualmente coloca uma situação e ela não está dentro da realidade, é dever do outro candidato também ele ajudar a mostrar realmente qual é o encaminhamento correto. Mas a expectativa é que nós tenhamos um debate um pouco mais propositivo, até porque é isso que o cidadão espera. Exatamente. E é isso que o Estado precisa, de propostas, de um debate sério sobre questões importantes daquele tripé da saúde, da segurança e da educação, mas principalmente da pauta econômica. Qual é a real situação do Estado de Santa Catarina? Qual é o tamanho da dívida? Qual é o dinheiro repassado aos poderes? Então são questões que precisarão aparecer ao longo desse debate, mesmo que curto, para as eleições de 2018.